Olha só, eu falei para vocês então, até agora, que o ciclo hormonal feminino, ele leva o nosso corpo a uma série de alterações fisiológicas, não só no próprio útero, que vai ali se preparar para gerar uma vida, como no nosso corpo todo. Então eu falei para vocês que essas célulazinhas do ovário, quando elas vão crescendo, elas vão amadurecendo, elas produzem alguns hormônios. Então vejam, olha aqui, ao passo que os folículos estão se desenvolvendo até chegar na ovulação, a quantidade de estrógeno está aumentando. Isso acontece por acaso? Não, imagina, de jeito nenhum, tem uma razão para isso. Quem produz esse estrógeno são essas célulazinhas aqui, ó, as célulazinhas do folículo ovariano. Então, elas estão crescendo, estão amadurecendo. Quanto maior elas vão ficando, mais estrógeno elas vão produzindo. Aí, ok, esse aumento do estrógeno levou à nossa ovulação. Veja que depois da ovulação, há uma queda muito brusca dos níveis de estrógeno. Olha aqui, ó, o estrógeno estava lá em cima, estão vendo em amarelo? E de repente, ó, puf, ele cai. Ele para de ser produzido em grande quantidade. Por quê? Porque as células que estavam produzindo estrógeno, elas vão embora ali junto com o óvulo, certo? Então não tem mais tanto estrógeno sendo produzido por esse saquinho que sobrou aqui. Esse saquinho até produz uma certa quantidade de estrógeno, mas ele produz muito mais o quê? Progesterona, que já é esse outro hormônio aqui, essa outra linha que eu estou mostrando para vocês na cor roxa, veja aqui, ou azul, não sei como é que vocês estão vendo aí. Quer dizer, depois da ovulação, o nosso ovário, ele produz muito mais progesterona do que estrógeno. E como eu falei para vocês, essa progesterona vai fazer o quê? Preparar o útero para receber esse óvulozinho. Aí vejam comigo que eu estou finalizando o ciclo, certo? Eu comecei falando que esse folículo está sendo amadurecido. Em consequência disso, ele está produzindo muito estrógeno. Esse estrógeno deixa a gente muito bem, muito bonita, muito tudo. E aí, depois desse pico de estrógeno, a gente ovula. Depois da ovulação, há uma queda do estrógeno e a progesterona começa a subir por conta de quê? Por conta do corpo lúteo, que produz muita progesterona. Se esse óvulo for fecundado, esse corpo lúteo continua produzindo aí estrógeno e progesterona, né? Progesterona em grande quantidade. Mas se esse óvulo não for fecundado, não for lá se implantar na parede do útero, sabe o que, é que vai acontecer? O útero vai mandar o sinal para o ovário falando: olha, não tem óvulo fecundado aqui não. Pode parar de gastar energia, que não adianta não. Esse corpo lúteo vai regredir. Olha só, ele vai virar nada, vai virar uma coisa que a gente chama de corpus albicans. É uma cicatrizinha, uma cicatriz. Como esse corpo lúteo regrediu e era ele que estava produzindo estrógeno e progesterona, o que é que vai acontecer com esses hormônios? Não vão mais ser produzidos. Vai cair tanto o nível de progesterona quanto o nível de estrógeno. Ou seja, não tem mais hormônio, não teve fecundação. O que é que vai acontecer com todo aquele tecido que o útero preparou para uma gestação? Ó, vai-se embora na menstruação. E olha que interessante, sabe o que acontece aqui nessa fase? Sinais e sintomas da TPM. Sabe por quê? Porque é exatamente nessa hora aqui, depois da ovulação, se esse óvulo não foi fecundado, eu falei para vocês que aconteceu o quê? Esse corpo lúteo ia regredir, os níveis hormonais iam cair e a menstruação ia começar. O que representa essa figurinha aqui, ó, desse tecido aqui se descamando. Então, antes da menstruação, surgem os primeiros sinais e sintomas da TPM, provocados pelo quê? Por uma queda desses hormônios, sobretudo a queda do estrógeno. O estrógeno é o hormônio que mais afeta, por exemplo, o nosso comportamento, né? O nosso estado mental, ansiedade, medo, a sensação de melancolia, tristeza, né? O estrógeno que vai afetar isso aí, porque ele acaba agindo nas áreas do cérebro relacionadas à emoção, memória, à cognição, e como o estrógeno vai baixando, né? Aqui, depois da ovulação, ele vai reduzindo, isso aqui diminui a ação do estrógeno lá na nossa cabeça, lá no nosso cérebro, e isso deixa a mulher mais nervosa, mais irritada, né? Ela fica mais melancólica também, tudo isso por causa dessa queda do estrógeno, certo?